A gente volta no programa de Utilidade Pública de hoje falando das consequências da repressão dos sentimentos, com Patrícia Pinhato, psicóloga e psicanalista, e também hoje com João Corumba. A gente estava falando no final do último bloco, João e Patrícia, sobre essa questão da importância de buscar lá o gatilho de onde começou esse bloqueio. Quais são as causas mais comuns pela experiência de vocês? Eu acho que existe hoje uma grande dificuldade de permitir que essa nova geração entre em contato com frustrações, com sentimentos, com as perdas, com as questões próprias, né? Você não permite, na verdade, que eles entrem em contato com esse tipo de sentimento e você permite que ele entre no mecanismo total de defesa o tempo todo. Então, quando você desqualifica o sentimento do outro porque você simplesmente não deixa que ele sinta esse sentimento, você não prepara. Sim, você acha, João? sim. E principalmente hoje a gente pode ver pais que não deixam que os seus filhos sofram, né? E a frustração é necessária para o crescimento. É necessária para a captação de que eu sou um sujeito singular e que eu preciso aprender a lidar com a dor, né? Que é própria e inerente da vida. Então, o que eu percebo são pais cada vez mais oferecendo, talvez porque não tiveram aquilo na sua infância, querendo oferecer aos filhos uma total falta de frustração, total falta de angústia, o que é completamente impossível e que isso vai vai trazer consequências que podem ser bastante drásticas no futuro, né? Acho que não se frustrar, não errar, né? As coisas estão... as pessoas têm medo do julgamento dos outros, então assim, eu prefiro que evito que meu filho se frustre, porque eu não sei o que as pessoas vão falar, e aí você está sempre prestando atenção mais pro lado de fora do que pro lado de dentro, e aí você já começa a reprimir, porque você não pode mostrar quem você é, você não pode mostrar o comportamento do seu filho, aí começa essa história da repressão. E aí a criança passa a infância já absorvendo aquilo como uma coisa normal, e aí segue. Eu acho que vocês terão muito trabalho daqui para frente, porque a gente está criando, está se formando uma geração com muita repressão de sentimento. É uma geração que não sabe lidar com os afetos. Na verdade, não é que nem não sabe lidar, que não entende esses afetos, como eles chegam, como eles se desenvolvem, como eu os sinto. Então, você acaba criando formas suas, né? E aí vem as orgânicas, etc e tal, as adicções, de lidar com aquilo. Na verdade, não é lidar, né? Na verdade, fugir daquilo, cria aquilo que nós falamos do escapismo. A gente vem falando bastante disso aqui, né? Falamos da inteligência emocional com a Roberta, a gente vem falando desse contato. A gente tem insistido nesse assunto. Na verdade, porque assim, é preciso uma atividade muito intensa e um interesse muito intenso nesse sentido da inteligência emocional. Trabalhar a inteligência emocional para tentar aí administrar, encontrar uma forma de administrar da forma que essa geração está se formando. Porque assim, não é só não conhecer, é não saber lidar, é não saber administrar, não é nem o controle. E aí qualquer frustração pequena que chega, sei lá, aos 15, aos 17 anos, aquilo é realmente insuportável. É o fim do mundo. Uma das coisas que tenho visto bastante na clínica é os pacientes confundirem estado corporal com estado afetivo. Um grande exemplo disso é um sujeito que toma uma bala, êxtase ou alguma coisa assim nessa natureza, numa balada, alguma coisa assim, e ele relata que se sentiu foi o momento mais feliz da sua vida, em que ele pôde ter empatia por aquelas pessoas que ali estavam presentes, e ele começou a abraçar até desconhecidos pela felicidade que ele estava sentindo. Sendo que ele confundiu aí felicidade com um estado alterado a nível neuroquímico, né, por conta da influência da droga. Então, na verdade, ele está falando não de felicidade, mas de um estado corporal alterado. Ou seja, utilizando-se de álcool, de drogas, para tentar passar por essa barreira. Ou seja,
ele relata que se sente bem, mas na verdade ele não passou por aquilo. Na verdade, ele não conscientemente. está feliz. Não, e aquela felicidade relatada não é uma felicidade consciente. Isso. Não é um registro a nível do afeto, mas sim um registro a nível corporal em que ele confunde. Né? Isso é comum. Isso é comum e muito preocupante, porque você começa a perceber que estamos passando por um momento de empobrecimento subjetivo muito significativo. E aí volta aquela questão. Aí você tem as redes sociais, aí você tem as músicas, aí você tem o conteúdo de consumo das pessoas. A gente estava aqui recentemente conversando com a professora de português sobre redação do Enem. E aí ela, que está em sala de aula, trouxe também essa preocupação, já relatando um outro professor, da qualidade do que se consome hoje. E aí a gente está falando que, infelizmente, as portas estão mais abertas para o escapismo, para as músicas que banalizam. O afeto, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria muito agradecer a Patrícia. Eu queria muito agradecer Eu que agradeço. ao João. Muito obrigado. E assim, torcer para que isso seja diagnosticado cada vez mais cedo para evitar que virem síndromes e problemas mais graves. E que as pessoas procurem orientação, né? Procure orientação dos seus médicos, dos seus analistas, psicólogos. Acho que orientação, a informação é sempre o maior bem que a gente tem, né? Que as pessoas recuperem, né, a vontade pelo convívio com as outras pessoas. De conversar, né, Patrícia, o que a gente faz aqui todas as segundas, né, de parar para, assim, trocar ideias de forma que ajude também outras pessoas. Muito obrigada, João, pela presença aqui no Utilidade Pública de hoje. Seja bem-vindo, sempre. A gente encerra a entrevista do programa Utilidade Pública dessa segunda-feira, mas você já sabe que no último bloco, todos os dias, tem assunto novo, então fica aí que tem dica jurídica hoje. Aqui no estúdio, a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, às 18 horas. Eu espero você.